Exu, primeiro, ele é um orixá. Se eu for complexo e não for ficar claro isso, você me interrompe, tá? Sim. Mas Exu, antes de qualquer coisa, é um orixá. Um orixá é uma divindade africana. Uma divindade cultuada na África e que veio para o Brasil junto com os escravizados. Ele é uma divindade que representa algumas virtudes. Então, todo orixá, ele representa uma força da natureza somada a algumas virtudes. Então, Exu é a força do fogo da natureza, é a força da terra, da natureza, mas também é a força do progresso, da evolução, da mudança. Então, o africano, quando ele se relacionava com uma divindade, quando ele queria progresso para sua vida, quando ele queria prosperidade para sua vida, vitalidade, ele recorria à divindade especialista naquilo. Ele pedia para o Deus certo aquilo que ele queria. Então aí existe a divindade do amor, existe a divindade da paixão, a divindade do dinheiro. Então ele recorria a essas divindades. Antes de qualquer coisa, Exu é um orixá. Exu, quando chega no Brasil, como houve o sincretismo religioso, o que é o sincretismo? É a associação de duas figuras, de dois símbolos. Então, houve o sincretismo dos orixás africanos com os santos católicos nas senzalas. Os africanos pegavam as imagens de um santo X e associavam as características com seu orixá e cultuavam seu orixá dentro da senzala de frente para a imagem do santo. Era uma forma de esconder o seu culto dos senhores dos engenhos. Isso é o sincretismo religioso, a associação de uma figura com outra. O que aconteceu com Exu foi que os próprios europeus, ao chegarem na África, no momento da retirada de africanos, identificou Exu como uma figura de muito poder para os africanos. Exu era a força do africano, Exu representava a proteção, Exu representava a guarda, Exu representava só coisas boas para o africano. O europeu associou Exu ao diabo. Sim, é o que eu pensava. Ele associou, eu falo isso no meu livro, eu devia ter trazido o livro aqui para vocês, Sim. mas eu vou mandar para cá. Queremos. Mandar todos eles. E no livro Exu eu explico exatamente esse processo. Houve uma demonização da figura de Exu na África. Você até falava, sai daqui, seu Exu, como se você falasse, sai daqui, sim, diabo. Exatamente. Era meio que porque sinônimo. Era sinônimo. Sinônimo de diabo. Samuel Aidi, um homem africano da Nigéria, ele foi convertido para bispo, ele foi o responsável por traduzir a Bíblia da sua língua original para o Yorubá. E aí, no momento que ele transmite, no momento que ele associa as palavras da Bíblia, traduz tudo que tinha Satanás, ele transfere para Exu. Então, a tradução na Bíblia tá Satanás e Exu. Satanás e Exu é a mesma pessoa. Cagou tudo, né? Quando Exu chega no Brasil para nós, ele já chega com essa visão distorcida. As pessoas conhecem Exu como Satanás. As pessoas conhecem Exu como capiroto, como chifrudo, como coisa ruim. Então, as pessoas já absorvem culturalmente essa ligação com Exu e associam Exu às coisas ruins da vida ou aos interesses mundanos. Então, coisas vinculadas a sexo desvirtuado, a exploração financeira, a maldades, enfim. Então, Exu fica associado a essas coisas ruins. Aí, aqui no Brasil, acontece um fenômeno que talvez essa parte mais complexa de entender, porque no Brasil existiam muitos espíritos antepassados da nossa terra que foram acolhidos pelo que chamamos da falange de Exu. Falange de Exu é um grupo é como se fosse uma grande organização. Pensa só que o orixá Exu, eu vou simular uma coisa aqui muito bizarra. O orixá Exu cria uma organização no plano espiritual. Ele cria uma organização e recolhe todos os espíritos que pudessem trabalhar em nome dele aqui na Terra, transformando esses homens em Exus. A partir do momento você José, você Paulo, você Carlos, você Luiz, vai se chamar Exu. Uma maneira, o que a gente chama na Umbanda de falanges. Esse agrupamento de espíritos que trabalha sob uma irradiação divina, sustentados por um orixá. Então, Exu, a princípio, ele é um orixá, mas aqui no Brasil ele se transformou também em entidade. Entidade é um homem que morreu, incorpora em um médium e se comunica. Essa é a diferença. Entidade é alguém que viveu na Terra. Orixá nunca viveu, orixá é uma energia. Então, aqui no Brasil acontece esse fenômeno de espíritos serem absorvidos para o mistério Exu, como a gente costuma dizer, e a partir daquele momento serem chamados de Exus. Exu Tranca-Ruas, Exu Marabô, 7 Encruzilhadas. Cada nome faz referência a um campo de força. Cada nome faz referência a um orixá diferente. Os nomes que os guias trazem não é para levar o pé da letra. Então, tipo, um Exu Tranca-Ruas, ele é o que tranca as ruas.
Não. O Exu morcego, ele é aquele que fica de ponta cabeça à noite? Não. Não é isso. É uma referência, porque a Umbanda é muito simbólica. Uhum. O contexto magístico da Umbanda é cheio de simbolismo. Então, é um simbolismo a alguma coisa que vai além do óbvio. Então, tranca-ruas para nós representa a força de Ogum. Ogum é o orixá da guerra, da batalha, dos caminhos, das encruzilhadas. O papel do tranca-ruas é ser disciplinador. Então, eu entendo que se ele é um tranca-ruas, ele é de Ogum. Se ele é de Ogum, ele é o disciplinador, ele é rígido, ele é direto na postura dele, ele é mais... Não é ruim, necessariamente. Nenhum Exu é ruim. Nenhum Exu Nem ruim. o Exu Caveirinha. Nem o Exu Caveirinha. Mas, então, peraí, vamos tentar entender. A gente tem lá a entidade, a gente tem que separar a entidade de divindade, certo? Perfeito, precisa. Então, o Exu primordial é um ser Divino. de luz, divino, Exatamente. que nunca viveu como ser humano. Exatamente. Tá. Então, beleza. Ele é energia. É um ser máximo, digamos, tá? Aí, existem humanos que desencarnaram, que estão no plano espiritual... E que foram convidados... Convidados por Exu para fazer parte desse grupo... Dessa egrégora. E eles recebem uma nomenclatura de Exu também. Exato. Então, por exemplo, o guru... Vamos supor que o guru ele desencarna. Uhum. Aí lá no céu, o Exu, que é a divindade, pode convocá-lo para ser guru de Exu, ou Exu guru. Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos esse obviamente, ele entendeu bem. Mas para isso ele teria que ser ele precisaria ser um espírito com méritos iluminado. Ele precisaria ser um espírito com méritos suficientes para poder, de fato, cumprir esse papel. Porque o guia espiritual ele também é uma missão espiritual. Então aquele espírito está como guia. Ele não é necessariamente um guia de Umbanda. Então tudo que existe numa religião é um estado momentâneo. Então o guia está na Umbanda. Amanhã, por exemplo, vamos supor, eu tenho um Exu que me acompanha, o Exu das Matas. Quando eu desencarnar, quando eu morrer, não necessariamente o Exu das Matas vai continuar sendo o Exu das Matas. Porque a missão dele é comigo, junto à minha casa e com o meu propósito. Quando eu desencarnar, pode ser que ele volte a ser o João Paulo. Volte a ser o João Paulo ele pode, e até reencarne. Ele pode perder o título dele. O título é momentâneo. Pode durar séculos ou não. Mas é uma fase, é um período. Então, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando ele diz assim, lá no comecinho, viram que ele era um padre, o Frei Gabriel de Malagrida, e dizem, mas o que eu vejo em você é um frei. Por que você se apresenta como um índio? Ele diz, porque eu quero representar o povo dessa terra. Então, naquele momento, é um estado, ele é o padre, na sua essência. Ele é o padre, ele é o Frei Gabriel de Malagrida, mas naquele momento ele quer se apresentar, é um arquétipo, ele quer se mostrar como um índio. Porque ali traz uma mensagem muito simbólica sobre o que é o índio na nossa terra, a escravidão que o índio passou e tudo que está acontecendo até hoje. Então é exatamente isso, é complexo, muito complexo. Por isso que imagina um umbandista quando entra na Umbanda, ele não entende nada assim, cara. Ele entra no terreiro, ele vê as coisas, ele fala, quem que é esse espírito, por que ele chama assim, assado? Tem que nomear. É muito complexo, mas depois que você junta as peças, as coisas ficam claras. O pessoal gostou aqui do Exu Guru. Exu Guru. Um dia eu chego lá, hein? Vamos lá. E aí, então, só pra gente concluir esse raciocínio. E os médiums só conseguem incorporar essas entidades que são ex-humanos que viveram e desencarnaram e possuem uma iluminação espiritual superior, então que recebe essa congregação, essa falange de uma entidade, aqui não pode usar entidade, mas para não misturar, né? Mas de um ser divino de luz. Uhum. E o Exu por si só, ele não é canalizado por médium nenhum. É sempre essa falange de desencarnados. Sempre as falanges de Exu que se manifestam, não sempre. O orixá Exu. O orixá Exu é reverenciado. Ele nunca aconteceu na história de um médium... Não. Dentro do candomblé cultua-se o orixá Exu. Tá. Dentro do candomblé, porque o foco do candomblé é cultuar a divindade e não as entidades. Uhum. A Umbanda já cultua as entidades. Ah, tá. Então, o orixá é secundário nesse processo de relação entre o umbandista e as forças que existem dentro da religião. Então, o Exu, ele
O que se manifesta são os guias espirituais, as entidades. É exatamente quem se manifesta. E vai se manifestar em mim o Exu que me acompanha, não o Exu que te acompanha. O Entendi. Exu que me acompanha, porque ele tem uma ligação ancestral comigo. A gente tá falando, quando a gente olha para Umbanda, pensa só, vamos dizer que um médium de Umbanda, ele tem ao seu lado 8 entidades, 8 espíritos, pode ser mais, pode ser menos. Então ele tem ao seu lado 8 espíritos. Na maior parte das vezes, esses espíritos são seus antepassados e ancestrais. Porque ali pode ter um pai, um avô, um bisavô, um tataravô, ali pode ter alguém que ele é um amigo de outra encarnação. A Umbanda permite um resgate coletivo acontecer. Porque quando eu tenho um grupo de espíritos do meu lado, eles não estão só pela religião. Eles estão porque é uma oportunidade que a religião dá de nós nos encontrarmos e nós resgatarmos alguma coisa juntos. Que é ajudar as pessoas, é me transformar, é eles se transformarem também. Então, todo espírito que nos acompanha de alguma forma, ele tem uma ligação com a gente de outros tempos, de outras épocas. A gente não entende como pessoas aleatórias. Eu costumo dizer assim, a gente tem a linha dos baianos dentro da Umbanda, que remete à cultura do Nordeste, do Norte do nosso país. Eu falo, a Ivete Sangalo não vai se tornar uma baiana só porque ela é baiana aqui. A entidade, para se tornar uma baiana, ela precisa ter méritos, ela vai se ligar exatamente a pessoas que ela precisa recuperar alguma coisa, resgatar, curar, resolver algum problema. Então, na verdade, os guias que nos acompanham, eles têm esse papel de resgatar alguma coisa que ficou mal resolvido no passado, a maior parte das vezes.